bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre estrutura demográfica. As teorias demográficas. Com a Revolução Industrial no final do século XVIII, ocorreu uma intensa migração do campo para a cidade, o que nós podemos denominar de êxodo rural. Embora precárias, as condições de higiene e saneamento das cidades eram bem melhores que no campo. Então, foi um fato que propiciou uma queda na taxa de mortalidade nas áreas urbanas. Com essa redução, houve um crescimento populacional. Thomas Robert Malthus, um pesquisador da época, se dedicou a fazer os estudos sobre esse crescimento populacional, que em 1798 publicou uma obra com o nome Ensaio sobre o Princípio da População, expondo a sua teoria demográfica, que ficou denominada de teoria malthusiana. Malthus baseou-se em seus estudos que realizou sobre a evolução do crescimento da população e a produção de alimentos, concluindo que o crescimento da população mundial se daria em um ritmo mais acelerado que da produção alimentar. Ele afirma que, se não houvesse guerras, epidemias, catástrofes naturais que fizessem aumentar a taxa de mortalidade, a população dobraria a cada 25 anos. Esse crescimento ocorreria em progressão geométrica, e a produção de alimentos ocorreria em produção aritmética. A teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos defendiam que o crescimento demográfico seria o responsável pelo avanço da pobreza e da fome nos países subdesenvolvidos. Eles afirmavam que a causa da pobreza seria o crescimento da população jovem, que fazia com que os governos tivessem de investir cada vez mais em saúde e educação, deixando de lado os investimentos em setores produtivos. A solução, segundo eles, seria o controle da natalidade nos países subdesenvolvidos, através da adoção de políticas de controle de natalidade, que se tornaram bastante populares, sob o nome de planejamento familiar. A teoria reformista ou marxista é uma resposta à teoria neomalthusiana, ou seja, ela derruba a teoria de Malthus. Teoria populacional reformista, ao contrário da neomalthusiana, afirma que a superpopulação é consequência e não causa do subdesenvolvimento. Em países desenvolvidos, onde há melhor qualidade de vida, ocorre maior controle de natalidade. Em países subdesenvolvidos, onde não há grandes investimentos em educação, as pessoas acabam não tendo consciência das determinações econômicas e não se preocupam em gerar menos filhos. Devido a isso, os reformistas propõem reformas nos investimentos, para que haja equilíbrio de educação nesses países. As ideias reformistas se opunham totalmente às ideias neomalthusianas e malthusianas. Ao contrário do que elas pensam, os reformistas acreditam que a pobreza é causa da superpopulação e não que a superpopulação é a causa da pobreza. E as bases dessa teoria nasceram no pensamento do sociólogo Karl Marx. Segundo ele, o problema da pobreza do mundo está relacionado com a má distribuição de renda, sendo que os investimentos em educação são fundamentais para as melhorias de todos os indicadores sociais, pois quando o cotidiano familiar decorre em condições miseráveis e as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais, elas não irão ficar preocupadas em gerar menos filhos. Estrutura da população e faixa etária. É necessário o conhecimento da estrutura da população para que os governos de município, estado ou país planejem as ações governamentais para minimizar os problemas e melhorarem as condições de vida da população. A população pode ser estruturada por número de habitantes, gênero e faixa etária, pela distribuição da população efetivamente ativa, pela distribuição de renda e pelo desenvolvimento socioeconômico. A população pode ser dividida por grupos de idade e gêneros, pois assim pode-se avaliar sua tendência de crescimento, isto é, qual a faixa etária predominante, e quais necessidades de investimentos no setor da saúde, educação, geração de emprego e outros. Normalmente, o grupo etário de até 19 anos é considerado jovem, de 20 a 59 adulto e acima de 60 é idoso. A estrutura pode ser visualizada em gráfico específico, chamado de pirâmide etária ou pirâmide de idade, essas aqui, que retrata a quantidade de habitantes distribuídos por faixa etária e por sexo. Bom, vamos analisar essas pirâmides. A pirâmide com base estreita, como a da Europa, indica menores quantidades de jovens com predomínio de adulto, e vértices mais largos
indicam a presença de idosos na população, que é um fato que caracteriza um país desenvolvido. As pirâmides de base mais largas e topos estreitos indicam predomínio de jovem e baixa expectativa de vida, respectivamente caracterizando um país subdesenvolvido, que é no caso aqui da África.